Sim. Como que foi esse pós-BBB pra você? Ah, foi bem ruim. Foi péssimo, foi... Acho que uma das piores dores. Já que eu vou no BBB, Carol, teve algum momento que você tava ali e você falou assim... Caralho, por que eu vim, mano? Sim, no Que quarto porra dia. tô fazendo aqui? No quarto! No quarto dia. Eu fiquei assim... Você olhava, você Falei, precisava. nossa, acho que eu preciso de ajuda psicológica. Eu tô ficando louca aqui. Eu falei, mas por que eu vim pra cá? Eu olhava tudo ao meu redor. Falei, putz, tava tão de boa lá no meu estúdio. Queria uma aventura. É que eu sou muito intensa. E eu sou aventureira. Então você fala assim, vamos agora pra Bahia de Kombi. Eu falo, nossa, vamos! Vai ser do caralho. Eu não gosto de dividir cama, eu não gosto de estar em casas com muitas pessoas. E eu fui justamente para um lugar que eu não me via. E é tudo isso aí. E aí eu vi, falei, caramba, acho que eu sou louca. Mas não é, sou aventureira. 35 anos apenas, gente. Tem que viver, entendeu? Vai lá, viveu. Eu encaro essa experiência dessa forma. Fui lá, vivi, me ferrei, entendeu? Ferrei com tudo. Reconheci, porque isso é a libertação. Quando você está muito decepcionado consigo mesmo, para sair daquela dor, você tem que falar assim, não, a verdade nua e crua na sua cara. Você foi babaca. Sim, fui. Agora, como faz para não ser? Humildade, né? Cada dia é um dia, você vai aprendendo um pouquinho, se entendendo. Então, essa foi uma experiência, é um capítulo da minha vida que eu escrevi e que eu sempre vou achar mega importante, que eu nunca vou deixar de falar, ou, não vou falar desse assunto, esse assunto, esse tema, porque as pessoas ainda têm dúvida, pra gente ainda é recente, ainda estamos no ano que aconteceu essa loucura. Quando a pandemia, o quanto isso foi potencializado. Isso, eu acho que também por conta da pandemia, as pessoas estavam com cólera também, assim como eu tava lá dentro pirando, porque se todo mundo aqui fora que assistiu e ficou indignado fosse, empático mesmo, não teriam falado tanta coisa feia. E tem também o acolhimento seletivo, né? A gente vai acolher aqui uma pessoa aqui e a gente não acolhe essa. O Brasil faz muito isso. Era como se eu fosse a única pessoa que tivesse errado no reality. E quando eu saí, o foco foi para outras pessoas e acabaram percebendo que outras pessoas cometem os mesmos erros, tem ciúme, fala besteira, na hora de xingar acaba ofendendo, sabe? São coisas que o ser humano faz, mas a impressão que me deu é que eu inventei todos esses comportamentos. Ninguém tinha feito isso ainda na vida. Na humanidade. Na humanidade. E a impressão que dava é que eu tinha brigado com a casa toda. Eu me desentendi com 3 pessoas. Depois teve 2 que se desentenderam comigo, mas eu não com elas. Então se fala assim, que exagero é esse? Exagero tanto da minha parte, que pelo amor de Deus não precisamos nem falar, né? E exagero dessas pessoas também que vivem pregando a empatia nas suas redes para seus seguidores e amaram ganhar seguidores em cima do ódio. Fala, mas que empatia é essa? Se você não teve uma palavra, uma coisa decente para falar mesmo, de mostrar que você está superior a essa sujeira toda de energia, né? Porque eu estava numa vibração baixa. E essas pessoas que se julgam em vibração alta, por que elas estavam piores que eu? O que aconteceu com a gente nessa pandemia a ponto de a gente achar que faz justiça acolhendo um, jogando o outro? Entendeu? Que faz justiça elegendo alguém para algo, derrubando outra pessoa. Quem somos nós? Para dizer a carreira dela acabou. Eu via muita gente falando isso. Eles não imaginavam que hoje, na data de hoje, eu estaria aqui. Plena, com saúde, tranquila para conversar, entendeu? E aí, o que mais me assustou foi isso. A crença das pessoas nas outras. Tipo, acabou. Acabou. Ela já era. Ela já quero ver como ela vai conseguir se erguer. E isso diz muito sobre o desejo das pessoas em ver as outras se ferrando. Ver O que eu vi. essa figura feminina preta cair. É porque é gostoso pra essa galera, entendeu? Não é muito confortável você ver uma figura falando, sou linda, não sei o que, eu tenho autoestima, incentivando a autoestima em outras mulheres e no universo LGBTQIA+. Então, quem é essa figura tão cheia de confete que a gente não tem motivo ainda pra derrubá-la? Agora entrou no reality, agora a gente tem motivo. E eles encontraram motivo em mim de julgar outras pretas também. Aí vem, Pra taxar como aí vem tudo o como tal do mimimi e racismo. tal.
Aí vem o racismo. É como se o preto que milita não pode errar. É como se o preto que tá em ascensão, ele não pode ter um momento bad. Ele não pode ter uma fala chula. E todos nós temos fala chula. Gente, eu não conheço um artista perfeito. Eu conheço de bastidores, converso. Eu não conheço uma pessoa que não tenha falado besteira. Mas coisas feias, assim, que eu já vi, que coisa pior do que eu já falei. Gente, pessoas que o público nem imagina, que fala linda, maravilhosa, soberana. E é super natural. É super natural. Você tá num dia de estresse, falar uma besteira. Entendeu? Agora, as besteirinhas que eu falava, ok, isso daí. As minhas atitudes que foram mais maldosas na hora do rajadão, de falar isso foi muito ruim, assim. Isso eu entendo. A galera falar assim, ai, que bom, ela perdeu o contrato. Porque é assim, alguma coisa ela tem que aprender. Você querer que a pessoa aprenda, né? Ela tem que ter alguma coisa, ela tem que perder algo, porque ela fez isso com fulano. Não pode passar ileso, né? E eu concordo que tem que ter, assim, uma punição, né? Pra quando se faz algo, pra gente aprender. Só que aí tem que medir, porque senão como é que eu vou levar a sério essas pessoas que estão me punindo, se elas estão perdendo a dosagem também? Como é que eu vou, como é que eu faço? Você pode ficar com mais ódio do Exato. que aprender, ué. Por isso que é importante o tal do acolhimento. Você não acolhe, você vai gerar mais ódio. E você chegou a conversar com o pessoal depois do reality? Conversei depois do reality no 101, depois não conversei com mais ninguém, porque pra mim ficou bem claro, assim, dentro da casa a gente tinha uma boa relação, todo mundo. Depois que saiu, as pessoas viram como tava a minha situação. Alguns até por assessoria pedindo, né, pra não se aproximarem. Eu também entendo e respeito, acho que não tinha porquê. Não combino com muita gente que tava lá dentro, minha vibe, minhas coisas. Então não tem porquê ficar forçando, sabe? Mas eu achei de falta de personalidade algumas pessoas, assim, não manter o que dizia que tinha lá dentro, sabe? É só isso, mas o resto eu não fiquei com mágoa de ninguém, nem com as pessoas que me xingaram, porque eu penso, elas estavam que nem eu. As pessoas que me atacaram, xingaram muito, falaram, nossa, estava que nem eu, irritada da vida, descontando nos outros. Vá se tratar, porque eu fui. Eu estou me tratando. As pessoas falam, ela tem que se tratar. Eu fui fazer isso. Mas e vocês, haters? Vocês já foram se tratar? Porque não é possível você ter o dia inteiro só pra jogar ódio nas pessoas. Sim, não é normal. Porque eu não faço isso na minha vida. Entendeu? Se eu fiz isso num reality, volto a dizer, dentro de um reality, sem as minhas coisas, crise de abstinência da minha vida, das minhas coisas que eu tenho aqui. Sem chantilly. Sem chantilly, entendeu? Sem minhas coisas. E ainda tendo que competir e medo de paredão. Então, você fica pirado. Não tem como comparar o seu comportamento dentro de um reality competitivo com aqui fora, gente. Puta, e pra você devia ser uma parada de tipo, caralho, toda essa pressão e às vezes se perguntar de tipo, caralho, eu não precisava, mano. Isso. Eu fiquei assim. O que eu fiz por que eu vim, tá ligado? Imagino que rolou Talvez, essa parada. assim, eu tava sentindo a minha vida meio chata já, fazia 2 anos. Mas eu não contava pra ninguém, não falava em entrevista. Eu sempre guardava meu lado vulnerável pra mim. Então eu fui pro BBB porque eu queria viver uma aventura. Eu queria conhecer pessoas, eu queria dançar, eu queria me divertir, porque eu tava 2 anos na pandemia, sem show. Só fazendo live dentro de um estúdio, sem ver pessoas. Sem nada, sabe? E eu, claro, trabalhando, né? Continuei trabalhando, graças a Deus, na pandemia. Só que eu nunca imaginei que eu fosse entrar num reality e dar de cara com uma camada tão obscura minha e dos meus sentimentos, a ponto de eu querer desistir da vida, sabe? Aí eu tive que tirar o celular, né? Fiquei 2 meses sem entrar no Instagram, 2 Twitter. meses? Quando você saiu... Nossa, eu não sei se eu ia conseguir, Mítico. 2 meses, cara. Nossa, Como que foi esse pós-BBB pra você? Foi bem ruim. Foi péssimo. Foi, acho que uma das piores dores que eu tive na minha vida. A primeira foi perder meu pai, depois foi essa. A dor do parto também doeu, mas foi uma dor que trouxe o amor da minha vida, né? Meu filho, então eu já nem considero assim uma dor horrível. É uma dor física, né? Que passa. Agora essa foi porque veio a dor da rejeição em massa, a minha decepção comigo mesma, mas ver as pessoas que eu gosto sendo atacadas, foi um misto. Aí eu falei, nossa, tô sentindo uma parada estranha, tinha vontade de desmaiar. E uma bola aqui no peito, aqui, de gelo. E aí eu fui pro médico, né? Procurei um profissional da área de saúde mental.
Falei, ó, eu reprovo isso aí que eu fiz, eu não gostei disso aí que eu fiz, eu quero saber se eu tenho algum problema. Eu sou psicopata, eu sou sociopata, bipolar, o que eu sou? Por que estão falando isso de mim? Estão me chamando de... como que é? Egocêntrica, não é? Primeiro que egocêntrico, todo artista é isso, daí eu já nem me importo. Quando falar é egocêntrica, gente, como é que eu vou vender meu peixe? Uhum. Mas escuta, eu vou chegar aqui e falar, eu sou o ó. Não, né, gente? Eu sou maravilhosa, minha música. Tenho minha carreira bem bonita lá fora. Ó. Tem uma carreta bem bonita lá fora. Sabe, a pessoa não pode falar que tem uma carreira bem bonita, que o povo quer o quê? Quer que faça. Se não tiver do lado da Beyoncé, não tem carreira, entendeu? Exato. É assim pras pessoas. Se não for a Beyoncé. Se não for a Beyoncé, não tem carreira. Todo mundo tem uma carreira. Entendeu? Se você não enxergou a minha carreira, não quer dizer que ela não exista. É isso. Né? Mas a minha carreira tá aqui. E a carreira da outra pessoa também tá ali. E eu me senti muito mal comigo, com as coisas que eu fiz. E aí a doutora falou assim pra mim: tudo isso que você tá falando que você acha que você acha que você é ou porque falaram? Eu falei, não, porque falaram. Eu falei, mas é muita gente falando. Quando muitas pessoas falam, é porque é verdade. Ela, não é. Aí ela foi me tranquilizando. Eu falei, mas por que eu fiquei assim? Mas por que desse jeito? Aí eu comecei a pensar nas outras vezes da minha vida que eu precisei ser mais combativa, porque eu machuco com palavras, porque é sempre bazucada, entendeu? Eu sou boa com palavras. E aí eu, na hora de brigar, eu nem gaguejo. Entendeu? Já chega ali, Nem parece, mede. Nem mede, só vai. Tic, tic, bum. E eu não gosto de ser assim, entendeu? É uma coisa que, além de machucar os outros, me machuca também. Porque depois eu fico arrependidíssima. Falo, puta, só não consegui controlar minha explosão, minha raiva. E aí eu comecei a tratar essa tal da raiva. Eu acho que eu tava com cólera, sabe? Aquele sentimento, aquela coisa assim, com raiva de tudo. E aí eu joguei e aí voltou. Porque eu dei motivos, né? Tudo bem que passaram dos limites, o público passou do limite e tal, mas eu dei motivo, né? Então, isso não saía da minha cabeça. Então, não importava, mas eles estão sendo racistas, estão sendo não sei o que. Eu falava, não, mas peraí, eu tô pensando aqui no que eu fiz. Não tá certo o que eu fiz. Então, eu comecei a me machucar, sabe? Com pensamentos negativos, não querer levantar da cama, só que eu sou hiperativa, então eu não consigo, mesmo na depressão, ficar deitado o dia inteiro. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, com a equipe, ajuda de equipe, familiares, amigos, e aí nessa hora eu vi quem eram meus amigos, gente. Muitas pessoas... Nessa saíram hora. fora? De perto da Carol? Nessa hora eu vi, assim, eu nem sei... chegou um ponto que eu não falava com ninguém, porque eu não sabia quem queria falar comigo. Entendeu? Tipo, será que eu vou ser inconveniente? Eu falava, será que eu vou falar com essa pessoa, ela não tá brava comigo pelo que eu fiz no reality? E aí meus amigos tinham que ligar e falar, sabe, oi Carol, a gente tá aqui, como é que você tá? Eu falava, tô péssima, eu tô com vergonha, eu tô com remorso e eu tô com uma vontade de sumir do mundo para sempre. E aí eu comecei a perceber quem eram realmente as pessoas. Porque assim como eu também mostrei uma camada cinza minha dentro da casa, aqui fora, muitas pessoas também se mostraram, né? As pessoas se passaram do ponto de só fazer a tal da justiça dentro de um jogo. Elas simplesmente foram piores do que eu. As mensagens não chegavam nem perto do que eu falei dentro do reality. E eu fui chamada de monstro por pessoas que estavam sendo mais monstruosas que eu. Foi isso que me fez relaxar e não levar tão a sério o hate. Falar, pô, mas tá todo mundo louco. Eu vou ficar braba com eles? Eles estão pirados que nem eu tava dentro da casa, porque eu já entrei triste. Pandemia, sem sair, levando muito a sério. Então, assim, eu não saía. Entrei na casa e dei uma surtada. Você entrou pilhada. Entrei pilhada. Eu queria, assim, viver. Eu queria... E as coisas não estavam do jeito que eu me sentia confortável. Então, eu fiquei azeda. Fiquei de mau humor. Fiquei áspera. Sabe? E aí, quando eu saí, eu vi que as pessoas estavam muito magoadas. E aí eu fui ficando mais e mais e mais e mais. Você acha que esse lance de sua boca é só uma bazuca não é por conta de... talvez que você tenha sofrido muito desde sempre, e as pessoas te apontando, as pessoas falando, e isso é uma forma de você se defender antes mesmo de ser atacada? Você, tipo... Sim, eu já percebo o que pode acontecer e antes da situação se tornar algo que me ameace, se for ameaçadora, eu já calculo como espantar ou como mostrar que eu não vou deitar, que eu não vou abaixar a cabeça. Tô aqui.